Oi, gente, tudo bem? É, Espero que vocês estejam bem nesse período que nós não estamos nos vendo. Para ajudar vocês nesse período, né, que não está tendo aula, estou gravando esse vídeo para a gente continuar nossos assuntos. Então, a gente vai começar lá no capítulo 6 do livro 2, na página 5. Aqui em cima nós temos aqui as páginas que a gente vai utilizar, tá bom? Estão todas aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que lembrar é sobre as células. As células são a parte estrutural dos seres vivos, né? Eles vão compor os seres vivos. Então, primeira coisa é que as células, suas organelas, elas não podem ser observadas a olho nu. É necessário que a gente use um microscópio, que pode ser eletrônico, pode ser óptico. Outra coisa, os seres vivos, principalmente os seres humanos, são formados por muitas células. E esse conjunto de várias células é chamado de pluricelulares. Por isso, seres humanos são classificados como seres pluricelulares. Além disso, a gente também tem que a origem dos seres vivos é feita a partir da fecundação. O que é fecundação, né? Fecundação é o processo em que o gameta masculino vai encontrar o gameta feminino. E dessa junção vai gerar o zigoto. O zigoto, gente, vai ser essa célula aqui. Uma única célula que vai se dividir, formando mais duas células, formando quatro, formando muitas outras. E até a fase que esse embrião ele vai se transformar em uma criança, um bebê que vai nascer depois. É importante falar, gente, que o zigoto ele vai sofrer um processo de divisão celular. A divisão celular é quando eu tenho uma célula e essa única célula ela vai passar por uma divisão, ela vai se dividir formando duas. Essas duas se dividem formando quatro e essas quatro formam muitas outras, gerando uma criança. Então, o que é importante a gente saber sobre a fecundação, né? Que 5 a 6 dias depois da fecundação, né, tem uma formação do zigoto e tem a formação do embrião. Esse embrião ele vai se movimentar, as células dele se movimentam. Por que é importante essa movimentação? Porque as células da parte externa desse embrião, elas vão ajudar esse embrião a se fixar na parede do útero. Quando isso acontece, o embrião vai poder sobreviver dentro do corpo da mãe até o seu nascimento. Nós temos alguns tipos de células, então vamos relembrar alguma coisa aqui. Aqui é o embrião. Essas células aqui são chamadas células-tronco, tá? Células-tronco são importantes por quê? Porque elas não têm uma função definida. A partir do momento que eu tenho as células-tronco, algumas delas vão se diferenciar. Elas vão ter funções diferentes. Então, algumas vão formar as células do neurônio, vão formar as células de revestimento, células de cartilagem, glóbulos vermelhos, células de gordura, células intestinais, cardíacas e outras vão formar novas células-tronco. Nosso corpo ele ainda é formado por células-tronco, tá? É importante vocês saberem disso. Nós ainda temos, mas em pouca quantidade. O ser humano, basicamente, ele tem 216 tipos de células diferenciadas, ou seja, com funções diferentes. E nós temos também células indiferenciadas, que no caso seriam as células-tronco, que são importantes porque elas podem continuar a ser células indiferenciadas, sem uma função definida, ou em algum momento elas podem formar uma célula diferenciada. Por que é tão importante a gente falar sobre células-tronco, né? Porque a primeira coisa, a gente fala que o embrião é formado apenas por uma célula-tronco. Depois de 5 dias da formação do zigoto. Elas ainda estão presentes desde depois do nascimento, principalmente na medula óssea vermelha, onde elas estão em maior concentração. Também em outros lugares, como cérebro, coração, fígado e pele. O cordão umbilical ele também vai ter células-tronco, só que com menor capacidade de diferenciação que as células embrionárias. Então, por que é tão importante a gente falar sobre células-tronco? Porque elas atuam na terapia celular. O que é a terapia celular, né? É a troca de células doentes por células saudáveis. Se a pessoa tem uma doença,
e ela não tem apresentado melhora, pode-se utilizar as suas próprias células-tronco, porque já que elas têm essa capacidade de diferenciação, e colocá-la no local onde nós temos células doentes. Então, nosso corpo vai entender o seguinte, que ela precisa transformar as células-tronco em novas células. Dessa forma, podemos ter células saudáveis que podem melhorar a situação da saúde dessa pessoa. Então, gente, quando eu tenho células diferenciadas, ou seja, com funções diferentes, eu vou ter um grupo de células com a mesma função. E essas células com a mesma função, elas vão se agrupar e formar o que a gente chama de tecidos. Tecidos nada mais é que um conjunto, um agrupamento de células com as mesmas funções. Nós temos basicamente 4 tipos de tecidos: epitelial, muscular, conjuntivo e nervoso. Vamos começar com o tecido epitelial. O tecido epitelial, ele vai revestir a parte externa dos órgãos e a parte interna de órgãos ocos. Quem são esses órgãos ocos? Boca, estômago e intestino. Quais são as características principais do tecido epitelial? Células próximas, com revestimento contínuo e sem interrupção, ou seja, a pele ela não vai ter nenhum espaço sobrando. E também devemos lembrar o seguinte: a pele ela é dividida em 3 partes, tá? A gente não vai estudar muito em si em relação a essa divisão, mas basicamente são 3. A parte mais externa, epiderme, a do meio, derme, e a mais interna, hipoderme. A epiderme, a gente vai focar nela agora, porque lá nós temos uma proteína muito importante, chamada de melanina. Por exemplo, lá no intestino delgado, nós temos células que vão revestir esse intestino e elas vão ajudar na digestão. Então, gente, essa aqui é uma representação do tecido epitelial no intestino e essa aqui a do estômago. Quando falamos da pele, essa aqui é a pele que não está com protetor solar e essa aqui está com protetor solar. Qual é a diferença? A que não está com protetor solar, os raios ultravioletas que vêm do sol atravessam a epiderme, derme e chegam na hipoderme. Essa situação aqui, ela pode com o tempo causar câncer de pele. Se por acaso nós tivermos uma barreira protetora, além da pele, né, e além da melanina, por exemplo, protetor solar, esses raios ultravioletas vão chegar aqui na epiderme e eles vão voltar. Por isso que é importante, lá na página 10 do livro de vocês, trazer esse cardzinho aqui. Nesse cardzinho vai dizer o quê? Que é importante você utilizar chapéu, óculos escuros, ficar na sombra, usar roupas leves, usar protetor solar. Tudo isso para quê? Para evitar que você desenvolva alguma mancha e possivelmente um câncer de pele. Além disso, ele fala também aqui nessa parte que se deve evitar o período de 10 horas da manhã até as 4 da tarde, que é o período onde nós temos maior quantidade de raios ultravioletas. Continuando. Além do tecido epitelial, nós temos tecido conjuntivo. O que é o tecido conjuntivo? É o tecido mais abundante no corpo. Ela tem uma característica muito importante. As suas células são separadas e entre elas nós temos um espaço. E esse espaço ele vai ser preenchido pela matriz extracelular. Então, qual é a função do tecido conjuntivo? Primeiro, sustentação do corpo, proteção do corpo e união de alguns órgãos. Dentro do tecido conjuntivo, nós temos 4 tipos: adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. Vamos começar com o tecido adiposo. Tecido conjuntivo adiposo é um tecido de gordura. A gordura vai estar acumulada dentro desse tecido. Ela é importante por 2 coisas. Primeiro, ela vai ser utilizada como reserva energética quando nós não temos nutrientes que forneçam energia. E segundo, vai manter a temperatura corporal. O próximo tecido é o tecido conjuntivo cartilaginoso. Ele é encontrado nas orelhas, nariz e articulações. Basicamente, ele vai sustentar o corpo dos vertebrados, recobrindo a extremidade dos ossos, vai evitar um desgaste. Então, pensem assim, vamos olhar para essa imagem aqui onde tem o joelho.
Se esses dois ossos aqui estivessem em contato, não tivesse a cartilagem, com o tempo teria um dano nesses ossos. Então essa cartilagem aqui, ela vai evitar esse dano, que eles quebrem, que eles tirem um pedaço desse osso. Tá? É para isso que serve a cartilagem. Além disso, a matriz extracelular da cartilagem ela é resistente e flexível, o que permite que a gente consiga se movimentar. O próximo tecido conjuntivo é o ósseo. Ele vai formar os ossos. Então, a sua matriz extracelular deve ser rígida e resistente. Ela é rígida porque contém sais de cálcio e fósforo. Além disso, nós temos o colágeno dentro dela, que é para sustentar a matriz. E por último, tecido conjuntivo sanguíneo, ele é formado por células sanguíneas. Quem são as células sanguíneas? Hemácias são os glóbulos vermelhos, que têm a coloração vermelha, e ela que vai dar a cor do sangue, tá? E leucócitos são os glóbulos brancos, os glóbulos de defesa do nosso corpo. E além delas, nós temos as plaquetas, que são fragmentos de células. A nossa matriz aqui, a matriz extracelular, ela vai ser líquida e recebe o nome de plasma sanguíneo. Além do tecido epitelial e conjuntivo, nós temos também tecido muscular. O tecido muscular ele vai ter células alongadas que têm a capacidade de contrair e relaxar. E essa contração e relaxamento provoca o movimento do nosso corpo. Nós temos basicamente 3 tipos de tecido muscular: tecido estriado cardíaco, tecido muscular liso e tecido muscular estriado esquelético. Vamos começar com o tecido muscular estriado esquelético. Ele é caracterizado por ter um movimento voluntário, ou seja, nós temos total controle sobre esse movimento, tá? Se eu quiser mexer o braço, eu posso mexer. Ele é um movimento voluntário, ele depende da minha vontade, do meu controle. O tecido muscular não estriado, que é o tecido muscular liso, ele tem um movimento involuntário, ou seja, não depende da minha vontade. Ele vai agir como ele quiser. Onde nós encontramos esse tecido muscular não estriado? No estômago e no intestino. Por último, o tecido muscular estriado cardíaco. Ele vai ter um movimento involuntário também. Além disso, ele forma o nosso coração. O batimento cardíaco ele não depende do nosso controle. O coração ele se movimenta sem que a gente tenha algum tipo de controle sobre ele. Próximo tecido e último é o tecido nervoso. O tecido nervoso ele é constituído principalmente por células chamadas de neurônios. Os neurônios eles vão captar estímulos e transmitir esses estímulos na forma de impulso nervoso. Esse impulso nervoso ele vai coordenar o funcionamento do nosso corpo. Nós vamos estudar melhor sobre os neurônios um pouquinho mais para frente, tá? Nos próximos capítulos. Mas o que é importante você saber nesse período aqui? Que os neurônios são responsáveis pela produção de memórias, sentimentos, pensamentos e imaginação. Bom, gente, como vocês puderam perceber, as células, elas são a parte estrutural. Elas vão dar estrutura para o organismo. Um conjunto de células diferenciadas, ou seja, com funções, e essas funções são iguais, elas vão formar tecidos. Por exemplo, tecido muscular, tecido conjuntivo, nervoso e epitelial. O conjunto de vários tecidos vai formar o que a gente chama de órgãos. No nosso corpo, nós temos vários tipos de órgãos: estômago, intestino, esôfago, fígado, pâncreas, e a junção de todos esses órgãos forma o que a gente chama de sistema. Sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema sanguíneo, e o conjunto desses sistemas vão formar um organismo. Essa aqui é a representação no livro de vocês de alguns tipos de sistemas. O tegumentar, que é formado pela pele, o ósseo, digestório, circulatório, respiratório e nervoso. Além dos seres humanos, nós também temos as plantas. As plantas também são formadas por células e são seres pluricelulares, ou seja,
Elas possuem várias células do tipo eucarióticas. Também possuem células embrionárias e células diferenciadas. Qual é a diferença? As suas células, tecidos, órgãos e sistemas que elas têm são diferentes dos seres humanos. Têm características próprias. Por exemplo, nós temos aqui um tomateiro. Quais são os órgãos do tomateiro? Raiz, caule, flor, fruto e a folha. Qual é a função da raiz? Fixar a planta no solo e absorver água e sais minerais. O caule dá sustentação a toda a planta. A flor, ela vai realizar a reprodução da planta e vai originar o fruto e a semente. O fruto, ele vai proteger a semente que está no seu interior. E a folha, ela vai fazer o processo de fotossíntese. As plantas também têm um sistema de tecidos. Nós temos basicamente 3 tipos de tecidos nas plantas: vascular, o dérmico e o fundamental. O tecido vascular é o tecido que vai formar os vasos condutores, vão conduzir a água, por exemplo, para toda a planta. O dérmico é o tecido de revestimento, é como se fosse a pele da planta. E o fundamental são tecidos com outras funções: fotossíntese, fixação, ok? O que a gente deve saber sobre os sistemas de tecidos das plantas? Que o tecido vascular, ele é revestido pelo fundamental, que é revestido pelo dérmico, que é o de revestimento. O vascular é o mais interno. Depois vem o fundamental e, por último, que é a parte mais externa, o dérmico. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Nós temos algumas questões aqui no livro 2 para vocês fazerem. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto ou sobre a atividade, vocês podem mandar para mim, pelo meu e-mail, tá bom? Tá bem aqui meu e-mail. Eu espero que vocês fiquem bem nesse período. Tô com muita saudade de vocês, tá bom? Tô orando por vocês também, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais.